Juventude em marcha, que vibra e canta o nosso viver. Nos seus olhos posso ver, nas suas palavras quero crer, que de suas mãos um mundo novo vai nascer. Jovem amigo, vamos juntos divulgar a boa nova aos corações que clamam por nós. Aprender a amar e servir, e com Jesus um mundo novo vamos todos construir. Juventude em marcha, que vibra e canta o nosso viver. Pelo estudo pode aprender, no trabalho quero te ver, para que o bem na terra possa florescer. Pátria do cruzeiro se erguerá resplandecente, a grande bandeira de Ismael. E bradaremos todos juntos com vigor e intensidade, Deus, Cristo e caridade, caridade, Deus, Cristo. Jovem amigo, vamos juntos divulgar a boa nova aos corações que clamam por nós. Aprender a amar e servir, e com Jesus um mundo novo vamos todos construir. Vamos todos construir. Vamos todos construir. Longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar
cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de palestra pública do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. E desde já contamos com a colaboração de cada um de vocês, como dando um like, se você está gostando desse vídeo, compartilhando com amigos, se você gostou, seguindo também o nosso canal, assim como nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Então, para darmos início a mais um momento de muito amor no Evangelho de Jesus, que nós possamos então reservar um recipiente com água para ser purificada ao final da palestra com o passe. E também para juntos, na sintonia do bem, assistirmos esta palestra maravilhosa, que nós possamos então realizar a prece inicial, onde nós vamos pedir o amparo e a assistência dos bons espíritos. Então, que nós possamos nos pôr da maneira mais confortável possível, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai querido e amado, de infinita misericórdia e bondade. Amado Pai, te agradecemos imensamente, Senhor, pelo dom da vida, por esta reencarnação, Senhor, pela natureza magnífica obra tua, por tudo que temos, por tudo que somos, te agradecemos imensamente, Pai. Nesse instante, te pedimos humildemente, harmoniza cada lar conectado conosco nesse instante, trazendo serenidade às nossas mentes, calmaria aos nossos corações, que o teu evangelho possa penetrar, Senhor, e encontrar campo fértil para florescer esta sementinha, para que nós possamos cada dia mais amarmos, perdoarmos e tolerarmos, Senhor. Que nós possamos nos sentir abraçados nesse instante pelo teu amor imenso e maravilhoso. Ilumina, Senhor, também as palavras, Senhor, de nossos palestrantes desta noite. Que através das suas palavras nós possamos encontrar, Senhor, o consolo e o esclarecimento necessário às nossas vidas. Confiantes na tua bondade infinita, te pedimos permissão para darmos início a este momento de luz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós teremos a palestra Vida em Família e Laços de Parentesco com o nosso irmão, companheiro e colaborador George Lima, trabalhador da Federação Espírita do Piauí. Seja bem-vindo, meu irmão, e muito obrigada por aceitar o convite de estar conosco nesta noite. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Maura. É prazer lhe conhecer. Obrigado a todos que acompanham. Agradecer pelo convite aí do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Barras, mas que se estende aí para tantos amigos em tantos lugares, que podem, através aí da internet, acompanhar esta atividade da noite de hoje. Então, hoje nós vamos conversar sobre a temática Vida em Família, Laços de Parentesco. E quando a gente começa a refletir, pensar sobre essa temática, a gente vai perceber o quanto a vida em família e a família em si é um instrumento divino.
e está em comunhão ou comungado com os nossos propósitos aqui. Então, lá na questão 768, Kardec, ele vai perguntar se a vida, né, em sociedade tem algum propósito, ou seja, qual seria o propósito de nós estarmos, né, reunidos, qual a razão de nós, né, estarmos aqui. E essa razão é de nós nos melhorarmos, né, de nós progredirmos, que está aí alinhado à lei de evolução. Então, é de forma conjunta, através das uniões sociais, através da vida em sociedade, nós crescemos juntos, porque as nossas faculdades de uns e de outros, elas se complementam, né? Então elas vão se encaixando. O que falta em mim tem no outro companheiro de jornada, né? O que o outro companheiro de jornada possui é o que falta em mim, e nesta relação nós vamos aprendendo um com o outro. Então, a vida em sociedade, né, faz parte da nossa caminhada, está alinhado aos propósitos do Pai junto a cada um de nós. E o isolamento, a solidão, ou, como a referência lá no Livro dos Espíritos, o insulamento, ele é contrário à lei da natureza. Então, não faz parte das leis naturais nós estarmos completamente isolados, nós vivermos em solidão, que aí nós não vamos ter esta dinâmica da relação que nos oportuniza crescermos, que nos oportuniza aprendermos aquilo que nós ainda não sabemos ou que nós ainda não aprendemos. E aí, quando a gente, por exemplo, vai lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, intitulado Sede Perfeitos, a gente lá vai encontrar, né, os espíritos fazendo, né, esta referência, por exemplo, à vida mística. Então, os espíritos, nesse item, vão dizer, olha, não há mais necessidade do homem se isolar em busca, né, dessa evolução espiritual, ou em busca desse contato, né, com algo maior, com o Pai, ou com aqueles seres místicos mais evoluídos, porque a nossa evolução, a dinâmica, né, da nossa caminhada, da nossa jornada, então, através do conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, faz com que isso não haja, né, mais necessidade. Aí a gente vê, por exemplo, lá no item O Advento do Espírito de Verdade, a chegada da doutrina espírita, que vai nos aprofundar sobre, né, a vida espiritual, que vai nos apresentar novas perspectivas. Aí a gente percebe, né, e esse item nos esclarece bem que a vida em sociedade, né, viver entre aqueles, né, que estão nos nossos meios sociais, na verdade, faz parte desse propósito evolutivo, faz parte desse propósito de melhoramento, faz parte desse propósito de autoiluminação e de uma conexão mais forte, de um relacionamento, de laços mais fortes com o universo, onde a gente vai aí reestabelecendo, reestruturando a quem ou ao que nós nos ligamos ou nós nos afeiçoamos, né? E nesse item é interessante, né, que tem uma relação, né, muito próxima a esse propósito da vida em família, né? Esse item, o homem no mundo, os espíritos, eles fazem a referência que nós precisamos primeiro purificar os nossos corações, né? Então, e essa purificação dos nossos corações, né, os espíritos nesse item vão dizer, olha, a purificação vai se dar, né, através dessa comunhão, dessa conexão, desse diálogo, né, com o universo. Então, a gente estabelece ou a gente cultiva a nossa saúde espiritual, a nossa vida espiritual. E aí, claro, eles vão, né, exemplificar para ser mais didáticos para nós, né, que nós podemos fazer isso através da oração,
mas que essa oração ela seja, né, um elemento parte do processo, né, que a vida em sociedade, que essa vivência em sociedade que nos apresenta as dificuldades, os desafios, ela faz parte desse processo que vai nos burilando, que vai aí nos aperfeiçoando. Só que os espíritos nos trazem outro elemento nesse item, né? Então, indicativo de que nós devemos elevar o nosso espírito. Então, os espíritos, olha, elevai o vosso espírito. E quando a gente pensa na elevação, né, elevação é como se nós, né, nos colocássemos numa categoria posterior ao qual nós nos encontramos. Então, quando os espíritos vão falar de elevação do vosso espírito, eles estão dizendo, olha, vocês têm que ir em busca de algo, né, que os modifique, tem que ir em busca de algo que mude, que ajuste, que aperfeiçoe as qualidades que você já possui e as dificuldades e os vícios, aquilo que não te permite se aproximar do Pai. E aí, muitas vezes, a gente, né, percebe que muitas pessoas, elas não vivem em sociedade com o objetivo de fugir aos prazeres, de fugir às comodidades do mundo, não especificamente para viverem isolados, né, mas para socorrerem aqueles que estão necessitados. E aí, claro, né, os espíritos dizem, olha, estes aí, eles se elevam, rebaixando-se, né? Então eles se aprimoram, eles se oportunizam aprender, eles se oportunizam estudar na prática, né, a aquisição dessas qualidades que vão resultar em virtudes necessárias para que o que eles nos indicam, que é esta pureza de coração, que é nós temos os nossos corações puros, onde nós vamos nos afastar da maledicência, onde nós vamos nos afastar da preguiça, da mentira, do orgulho e da vaidade. Então, a união social, né, vai nos assegurar bem-estar e vai nos assegurar o progresso, né? Então, a gente vem aqui com esse intuito de progredir, porque precisando uns dos outros, né, nós assim fomos feitos para viver em sociedade. E aí a gente pode se perguntar, mas o que, né, a família tem a ver nesse contexto? Porque se a união social, se os laços sociais fazem parte das leis divinas, das leis naturais, né, a família também será uma lei natural. E o Espírito Emmanuel, na mensagem em família, está lá na obra Pão Nosso, que inclusive eu recomendo que vocês leiam, é um livro de mensagens de cabeceira que traz mensagens profundas. Ele vai dizer, olha, a família vai ser, né, aquele cadinho, aquele ambiente onde nós estaremos mais próximos e onde nós iremos aprender servindo 1, 5 ou 10. Né? Então, a nossa primeira ação, o nosso primeiro exercício desse processo dessas uniões, dessas relações sociais se dá, né, ocorre na família. E aí Emmanuel diz, olha, é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então a família vai ser esse instrumento que Emmanuel diz educativo e regenerador, porque aprendendo a amar 1, 2, 3, 4, a gente, né, como nos diz o próprio Emmanuel, nós assim seremos benfeitores de 100 ou de 1000. E a gente, né, para ser, claro, benfeitor de 100 ou de 1000, a gente, né, aprende sendo benfeitor de 1. E aí, claro, Emmanuel vai dizer, olha, de todas as associações, né, que existem na Terra, a família é uma das mais importantes que existem. É porque ela tem esta função educativa, onde nós vamos nos aperfeiçoar, onde nós vamos progredir,
onde nós vamos nos aproximar da felicidade a que os espíritos fazem referência, mas também regenerador, porque nós vamos aí ajustar, reequilibrar, reorganizar o que nós fomos desorganizando ao longo do caminho, através aí das falhas e dos erros que a gente foi cometendo e que, né, em grande medida faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas é também, gente, através da família que nós fazemos funcionar o princípio da encarnação, da reencarnação. É através desse princípio que nós temos, né, essa possibilidade de trabalho, de burilamento, de aperfeiçoamento. É através da vivência da carne onde nós vamos aí, né, nos burilando, onde nós vamos aprendendo estas qualidades, onde a gente vai aí, né, adquirindo, onde a gente vai conquistando estas ferramentas necessárias para que a gente possa aí se transformar, se fazer joias, como nos diz a querida Joana de Ângeles. E um exemplo disso que Emmanuel, né, nos traz nessa mensagem em família, que ele vai nos dizer, olha, a maternidade e a paternidade, né, elas são fontes de alegria que rebentam do nosso ser. Então, estes irmãos que assumem estes compromissos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, né? Então, nesse item se faz referência ao grande compromisso que esses espíritos assumem, sendo pais e sendo mães, né? Assumir essa incumbência de serem educadores, de serem aqueles que vão apresentando o caminho a esses espíritos que retornam a vivência da carne. E Emmanuel vai nos dizer que esta relação, que este compromisso, né, junto ao Pai, de se tornarem aí papais e mamães, são fontes de alegria. Então, são fontes geradoras de novos sentimentos, de novas sensações que comungam, que encaminham, ou que se estabelecem, que se aproximam aí desse bem-estar e deste progresso a que os espíritos, eles nos fazem referência. E aí, né, os papais e as mamães, elas são fontes, né, de alegria, que rebentam do ser, e aí, claro, a gente faz aqui um adendo, uma inclusão, de que quando a gente fala de papai e de mamãe, a gente não está falando só daqueles papais e daquelas mamães que foram os geradores biológicos, mas de todas as configurações, de todos os entendimentos, né, de paternidade e de maternidade, porque o próprio Evangelho vai nos mostrar que a paternidade, a maternidade, a família está para além do aspecto biológico, do aspecto gerador da vida, porque aí estão, claro, inseridos e relacionados vários outros aspectos, principalmente ligado à vida e à vivência espiritual. E os filhos que são recebidos, né, nas mais diversas configurações e formas, seja através da adoção, seja através de uma gestação, o próprio Emmanuel diz, olha, estes espíritos, estes filhos são liames do amor conscientizado, que lhes granjeiam proteção, mas extensa. Então, a partir daquela relação gerada por bons sentimentos, gerada por carinho, gerado por confiança, gerado por cumplicidade, gerado por aquele amor que surgiu entre aqueles irmãos, né, dali surge ligações, ou como nos diz Emmanuel, liames de um amor que ele é conscientizado, né? Então, aqueles irmãos, eles estão conscientes do seu papel, ou do papel que devem desempenhar frente àquele ser.
e que lhe granjeiam, né, que lhe exigem uma proteção mais extensa. E quando a gente pensa, né, quando a gente reflete sobre proteção, não apenas proteção no sentido, né, de cuidar, né, em algum momento de perigo, em algum momento de preocupação, mas ir para além disso, propiciar todas, né, as ferramentas, porque pensar em proteção não é apenas do cuidado, mas é do educar, é do direcionar para um caminho onde ele possa crescer, né, e dar frutos ou propiciar, né, aquele meio onde ele irá vivenciar, né, harmonia, trazer assim bons frutos e bons ganhos, contribuindo, para o crescimento, para o seu crescimento, mas principalmente para o crescimento daquela comunidade, daquele seio onde ele se encontra. E claro, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, também, né, vai nos falar de que nessa constituição da família há uma participação nossa, e Emmanuel também vai pontuar sobre isso, né, onde nós mesmos, na grande maioria das vezes, somos nós quem estamos ali acompanhando e participando do planejamento na formação da nossa família. Então, a gente tem aí o amparo e a supervisão dos nossos instrutores espirituais, né, aqueles irmãos que assumem essa incumbência de participar conosco aí do planejamento da formação dessa nova família, quando nós reencarnarmos, mas que entra, né, aspectos bem interessantes e que Emmanuel vai trazer, vai falar para a gente lá na obra Pensamento e Vida. Na mensagem Família, Emmanuel vai nos dizer, né, que nós chamamos, né, então ele diz que é como se fosse um chamamento, a gente convida, a gente chama antigos companheiros de aventuras infelizes. Então, na grande maioria das vezes, né, os nossos familiares, aqueles que estão no nosso seio familiar, são espíritos que já vivenciaram alguma experiência conosco. E destas experiências, de muitas dessas experiências, resultaram, né, aventuras infelizes. E estas aventuras, ou os efeitos destas vivências, fazem parte, claro, aí do nosso patrimônio, daquilo que a gente, né, carrega conosco. E desse patrimônio surgem aí também as afinidades, porque a afinidade se dá pelo sentimento de afeição, de carinho, mas também pelo sentimento de ódio. Então, esse princípio de sintonia, ele pode ser um princípio de sintonia para o bem, como também pode ser um princípio de sintonia para o mal. E aí Emmanuel vai dizer que daí surge, né, Emmanuel diz que o que nós podemos entender como hereditariedade psicológica, porque aquelas energias e aqueles pensamentos, eles são afins. E aí os espíritos, eles se aglutinam de forma natural em suas afinidades, afinidades das mesmas atividades e afinidades das mesmas inclinações. Daí nós, claro, reencarnarmos juntamente com outros irmãos no encontro de laços. No encontro de laços, né, como ele nos diz, que nos entretecem para si próprio. Então, na nossa linha mental, na nossa mente, a gente aí vai estar mais próximo, vai estar em comunhão, vai voltar ao convívio daqueles que, de alguma forma, nós temos uma certa afinidade. E aí, como eu falei, essas afinidades podem ser já afinidades de laços de alegria, laços de elevação, ou seja, já podem ser de qualidades e sentimentos superiores, mas também podem ser, né, de aversão, de constrangimento, de raiva, de ódio.
Então, esses laços, eles vão se estabelecendo não por acaso, mas se estabelecem porque ali já existe, né, um patrimônio, e esse patrimônio, na grande maioria das vezes, precisa ser modificado, precisa ser reajustado, precisa ser reequilibrado. Daí também, né, a família ter esse aspecto regenerador. Regenerador porque vai nos renovar, vai nos modificar, vai nos oportunizar ao reajuste frente à misericórdia do Pai, frente à misericórdia aí de tantos amigos queridos. Então, nós temos assim, através, né, da constituição das nossas famílias, que são as famílias consanguíneas, que o Evangelho segundo o Espiritismo faz referência nesse capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, sobre parentela consanguínea, família consanguínea e família espiritual. Então, muitas vezes, a família consanguínea, os laços de sangue, são esse instrumento que a divindade se utiliza para ir reunir espíritos que estão ligados por laços de ódios muito intensos, né? Então, é um recurso que muitas vezes a espiritualidade possui para reunir esses que se tornaram grandes inimigos e que, né, tem este compromisso, tem esta obrigação de, como nos diz aí Emmanuel, de o encontro de um abraço diuturno, porque eles vão estar, né, numa proximidade, vão estar muito próximos frente a estes compromissos, frente a esse exercício de reforma íntima e de burilamento. Daí é importante também nós pontuarmos, nós refletirmos, né, de que aqueles parentes, aqueles familiares difíceis, ou que nós consideramos difíceis, nós sempre devemos nos tomar, nós sempre devemos ali ter como exemplo nós. Então, nós devemos nos considerar o familiar mais difícil, o familiar mais complexo da nossa família. Por quê? Bom, se nós, né, nos reunimos no seio familiar como sendo aqueles que possuem afinidades, então aquele parente que eu considero mais difícil tem muito daquilo que também me constitui, assim como eu tenho muito daquilo que constitui o meu parente. E a melhor forma, né, de nós contribuirmos, já que os espíritos, de uma maneira geral, quando dissertam, quando tratam sobre família, né, sempre nos convidam a nós termos uma atuação ativa dentro da nossa família. E essa atuação ativa dentro da nossa família, dessa vivência e da vida em família, se dá, né, através da conquista e do exercício destes novos valores, ou daqueles valores que nós ainda não possuímos, e daqueles que precisam, claro, ser corrigidos. Então, Emmanuel vai falar, por exemplo, comentando a fala de Paulo, né, sobre a necessidade, por exemplo, da piedade, de nós sermos piedosos, de nós sermos empáticos com muitos parentes, né, que à primeira vista para nós são difíceis de se lidar, são difíceis de conviver, de que, né, ali há, em certa medida, contribuição nossa diante daquilo que os espíritos eles nos apresentam, de que eles nos pontuam. E aí, claro, né, diante do que Emmanuel nos explica, ele vai dizer, olha, o nosso lar, o templo doméstico, reúne aqueles que se, né, retratam uns aos outros. Então ele vai dizer, olha, tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que eu sinto, aquele meu patrimônio, aquelas afinidades, aquelas energias que orbitam dentro de mim, dentro do meu ser, dentro da minha alma,
né, elas estão aqui, né? Então, eu estou emanando-as para o ambiente onde eu me encontro, né? Já que pensamento é vida. E se pensamento é vida, então tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou projetando e criando na minha mente, ela vai ganhando forma. E eu vou emanando isso, né, para o ambiente onde eu me encontro. Então, aqueles laços de afeição, né, como também os laços de ódio, eles são emanados para o ambiente. Então, a gente tem aquele instrumento do esquecimento temporário, né, onde a gente esquece as nossas vidas passadas, mas aqueles sentimentos que resultaram dessas vivências, eles não são esquecidos, eles estão aqui, vivos, eles estão aqui pulsantes. Então, quando Emmanuel diz, olha, se retratam uns aos outros, porque a gente está, né, todo tempo, né, sentindo aqueles sentimentos. E quando a gente, né, tem uma proximidade maior com o familiar e tem um certo estranhamento, muitas vezes nem reconhece, né, outro familiar, ou muitas vezes, né, não consegue estabelecer aquele vínculo, né, é bem possível que ocorra diante, né, destas situações que outrora nós vivenciamos. Mas o que é importante salutar para nós, né, pensarmos, não é conhecermos o passado, mas nós refletirmos sobre a realidade em que nós nos encontramos hoje e pensar de que maneira nós, cada um de nós, pode contribuir para a vivência, para esta vida em família. E aí, como eu falava, claro, se dá ou se dará à medida em que nós, né, temos como base, temos como roteiro o Evangelho do Cristo e trabalhamos, né, em busca daquelas qualidades que fazem com que nós nos aproximemos mais do modelo a que, por exemplo, a doutrina espírita nos apresenta, né? Então, são os verdadeiros homens de bem, né? Aqueles que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Então, cultivando a tolerância, cultivando a paciência, cultivando a misericórdia, cultivando o silêncio, que é tão importante quanto, né? Então, muitas vezes, é no rebate, é na afronta que se criam, né, ódios. Então, muitas vezes, num conflito, permanecer em silêncio, né, Emmanuel diz isso, é um exercício de paciência, que é o cultivo da paz, e que muitas vezes evita, né, até algo trágico. Mas é importante a gente ter em mente que nós devemos ter um papel ativo, onde nós contribuamos para que essa vivência em família nos legue e nos proporcione os frutos necessários e em comunhão com os nossos propósitos aqui. Nós progredirmos, nós estarmos aí em comunhão com os sentimentos e com as energias de fraternidade, com os sentimentos e as energias de caridade e da paz. E claro, né, Emmanuel, nessa obra, Pensamento e Vida, ele vai trazer um exemplo interessante de como estas afinidades, elas também contribuem, né, para a formação destas famílias que muitas vezes ou não ainda tiveram a oportunidade da vivência anterior, ou de espíritos que tiveram a oportunidade da vivência anterior, mas na dimensão espiritual, na vivência espiritual, quando se encontram na erraticidade, eles vão aí construir novos vínculos, vão construir aí novas oportunidades que, quando retornarem através da reencarnação, vão trabalhar por esses novos laços. E aí ele vai dizer, olha, por exemplo, numa família de músicos, né, a gente tem alguns exemplos, né?
Então, a gente tem exemplos de famílias em que todos os integrantes eles são músicos, a gente tem famílias em que todos os integrantes seguem uma profissão, seguem uma atividade profissional semelhante. E aí ele vai dizer que, na grande maioria das vezes, né, esse é o vínculo que se é criado na dimensão espiritual para que esses irmãos construam aí novos roteiros para si. Porque ele vai dizer, olha, na dimensão espiritual, muitas vezes, né, é estabelecido ali um vínculo com um espírito que conhece-os na dimensão, na colônia em que eles se encontram, eles começam a aprender, por exemplo, sobre arte, eles começam ali a exercitar sobre arte, estabelecem aí a arte como sendo, né, esse caminho que vai oportunizar para a constituição de novos laços. Então, é aquele elo comum que os liga para o exercício de novas tarefas, para o exercício aí dessa nova oportunidade que eles possuem rente aos débitos que foram constituídos em algum momento. E aí, claro, este convite que nos é feito, né, a nós retornarmos à dimensão desses reflexos, que Emmanuel chama de reflexos tóxicos através da parentela, é a grande oportunidade que nos surge e aquilo, né, que nós necessitamos. E aí, o Espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, ele vai dizer, olha, a família que cada um de nós possui, ela é personalizada para nós. Ela é feita com todas aquelas, com todos aqueles aspectos, com todos aqueles critérios que são necessários para que a gente possa aperfeiçoar. Então, não adianta desejar aquela família de propaganda de margarina sem trabalhar para que ela se torne aquela família onde reina a paz e a alegria, e nem adianta, né, desejar a família do outro. A família que nós necessitamos é a família que a gente constitui aqui. E o próprio Emmanuel diz, olha, nós necessitamos aprender a construir os bons valores com a família que nós possuímos, com as características e aspectos que cada um desses irmãos possui, não com o que nós gostaríamos que eles fossem. Porque é através dessas características, das qualidades e das imperfeições que cada um possui, que nós vamos aí tendo a oportunidade de se transformar. Não é nas uniões sociais complementando-se uns com os outros que nós vamos aprendendo e nós vamos nos modificando. Daí a importância do alerta, né, que a própria doutrina espírita nos faz, da oportunidade que nos damos do autoconhecimento, desse aprofundamento de nós nos conhecermos, das nossas qualidades, das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos projetos de vida, daquilo que a gente quer para o nosso futuro, mas daquilo que a gente faz no nosso presente e de como tudo isso interfere em tudo que a gente faz e na nossa vida em família, e da importância de nós alinharmos os nossos desejos, de nós alinharmos as nossas vontades com aquilo que nós necessitamos, com aquilo que nós precisamos adquirir, com aquilo que nós precisamos constituir. A partir desses laços consanguíneos, onde muitas vezes a gente vem com esses irmãos que nós tivemos aí conflitos em outros momentos, é que nós vamos, né, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
nós vamos construir esses laços de simpatia, nós vamos constituir aí esses laços de comunhão, de bons sentimentos e de bons valores que os espíritos, né, claro, chamam de família, né, ligada pelos laços espirituais ou família espiritual, que são aqueles espíritos que se formam através, né, e unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações, e onde eles vão trabalhando pela evolução uns dos outros. E estes espíritos, eles vão se buscando, claro, uns aos outros. Muitas vezes a encarnação, né, os separa momentaneamente, mas quando eles regressam, por exemplo, à dimensão espiritual, eles ali vão se encontrar, já que eles já há algum tempo trabalham pela constituição destes verdadeiros laços. Então, à medida que nós vamos fortalecendo esses laços com esses espíritos que nos são já afins, né, a gente cria e a gente vai fortalecendo a cada encarnação, né, seja na erraticidade, no mundo espiritual, seja aqui no mundo terrestre, né, esses laços de simpatia, de afeição, de amorosidade, de carinho, eles vão se tornando mais fortes, eles vão se tornando mais presentes e vão, claro, nos aproximando. E aí, claro, lembrar e falar que esses laços, eles não cessam nunca. Eles podem ser laços, né, frágeis, laços fracos, ou podem ser laços muito fortes, mas são laços que a gente não quebra. Pode ser laços que a gente muitas vezes torna frágeis e sejam laços ainda, né, muito simples, mas que quando a gente retorna para a dimensão espiritual são laços que não se rompem. Daí, né, muitas vezes quando a gente retorna para a dimensão espiritual, a gente se deparar com espíritos que quando desencarnam e foram nossos familiares, né, na vida terrestre, eles continuam contribuindo com a nossa trajetória. E aí a gente pode, por exemplo, trazer o exemplo de André Luiz na obra Nosso Lar. Então, André Luiz, ele, quando chega na dimensão espiritual e na colônia Nosso Lar, então ele começa a fazer uma reflexão e um retrospecto de todas as suas atitudes, de todas as suas ações, enquanto estava lá no seio da sua família, da sua vida terrestre, como pai, como marido, como profissional. Então, ele começa a refletir de todos os equívocos cometidos e de todas as oportunidades que ele perdeu. E é um exercício, né, ao relatar essa sua experiência, é um convite que André nos faz a que continuamente, cotidianamente, a gente possa, sim, né, claro, pensar nas oportunidades que muitas vezes a gente perde em virtude do nosso orgulho, em virtude da nossa vaidade, em virtude, muitas vezes, de nós não desejarmos a mudança, mas não trabalharmos por essa mudança, porque para, né, essa mudança é necessário que a gente arregace as mangas e comece a laborar, comece a trabalhar, como nos diz o próprio Emmanuel, de forma intensiva. Então, que cada um de nós, né, a gente está chegando aí já no final, que cada um de nós, né, possa cotidianamente cooperar em favor dos nossos familiares. E aí a gente lembra, essa cooperação em favor dos nossos familiares se dá principalmente através da constituição de novos valores em nós, porque através do nosso exemplo, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, aqueles pensamentos que a gente reflete, que a gente emana para o ambiente, dos nossos desejos, nós, assim, estaremos construindo um novo roteiro para nós e para nossa família. Como Emmanuel nos diz, trará
reflexos que certamente contribuirão para para a nossa vida em família, para a nossa vivência em família. E aí, para finalizar, eu vou trazer aqui, né, algumas recomendações ou alguns lembretes que Emmanuel nos faz, essa mensagem em família, onde ele nos diz, olha, se és pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal. Então, quando ele fala aos processos evolutivos da natureza animal, ele está dizendo, olha, não permite, né, que esse espírito ao qual tu recebeu a incumbência de orientação, não deixa que o mundo ensine a ele da forma mais dura possível, mas que você seja aquele que está plantando naquele coração as sementes necessárias que renderão, assim, bons frutos no porvir. E você que é, né, criança, que é filho, não desprezes os teus pais, não os relegue ao esquecimento, não subestime aqueles corações que em outro momento te devotaram tanto amor, tanto carinho, tanta atenção, porque assim tu estarás agindo em desacordo com os ideais de elevação, com os ideais de nobreza, porque em algum momento tu estarás em situação semelhante à dele, onde tu necessitará de compreensão, onde tu necessitará do auxílio e do carinho que hoje os teus papais e as tuas mamães necessitam. Então, Emmanuel também nos faz, né, esse lembrete, essa recomendação de que é necessário que nós auxiliemos alguns para que nós nos habilitemos aos socorros de muitos. Então, contribuir, auxiliar aqueles que estão longe, aqueles que não fazem parte do nosso seio doméstico, mas lembrar sempre do compromisso que a gente possui dentro do seio doméstico, dentro do nosso lar. E que Emmanuel nos diz, olha, quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Então ele diz, olha, o primeiro ambiente onde nós vamos exercitar a tolerância, o sacrifício, a paciência é o nosso lar. É o ambiente onde nós, né, vivenciamos continuamente, que a gente já conhece. Então ele diz, como tu vais conseguir, por exemplo, auxiliar e salvar criaturas e situações que tu desconheces, se nos ambientes que tu conheces tu não consegues fazer isso. Então, que cada um de nós veja a sua família, procure entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa também te entendam e também te auxiliem, tanto quanto seja possível, mas que perceba, como nos diz Emmanuel, que o lar é o porto onde a alma se retira para o mar alto do mundo. Olha só, então é aquele porto onde a gente se prepara. Né? Então o lar, a família, né, vai ser aquele ponto onde a gente se prepara para a vivência do mundo. E aí ele diz, olha, que não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Né? Então ele diz, olha, se você não carregas a experiência da vivência em família contigo, se tu finge ou tu desejas esquecer as famílias que tu tem, então a possibilidade de você naufragar é muito grande. Então, para a gente perceber, né, sobre essa sugestão de Emmanuel, a importância do nosso papel em família. E claro que a gente procure sempre a paz com os outros e, claro, também a paz consigo. E recordemos que todo dia é dia de começar. Então, que cada um de nós tenhamos coragem, tenhamos o bom ânimo para seguir em frente, enfrentando os desafios, as dificuldades que surgem cotidianamente e a cada dia. Então, a gente agradece aí pelo carinho,
Agradece aí mais uma vez pelo convite, desejo a todos vocês, claro, né, uma excelente semana, com muitas bênçãos, com muitas luzes, e que a gente, claro, possa trabalhar, possa contribuir para a conquista do que os Espíritos nos falam, da pureza de coração através da elevação da nossa alma, da elevação do nosso espírito. Muito obrigada, meu irmão Jorge Lima, por sua contribuição nesta noite aqui junto ao Centro Espírita Nosso Lar. Que Deus continue a lhe abençoar e até a próxima, meu irmão. Olá, novamente, depois dessas palavras maravilhosas, esclarecedoras e consoladoras, já vamos nos encaminhando para o encerramento desta live maravilhosa. Para isso, antes de nosso passe virtual, realizaremos a nossa prece final. Então, que nós possamos já nos concentrar, continuar nesta harmonização e juntos elevarmos os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, em meio ao Rabi da Galileia. Amado Mestre, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, e mesmo em tempos tão difíceis, estarmos aqui virtualmente juntos, a aprender cada vez mais a como progredir, a como nos melhorar. Te pedimos, fortalece em nós o desejo da reforma íntima, o desejo, Senhor, da transformação e da renovação. Que nós possamos, cada dia mais, nos amarmos, nos tolerarmos. Senhor, que dentro do nosso lar nós possamos exemplificar, Senhor, o Teu Evangelho, compreendendo e tolerando, acima de tudo também, perdoando. Muito obrigada pelos trabalhos desta Casa Espírita, Senhor. Abençoa também as pessoas em estado de vulnerabilidade nesse instante, assim como também a toda a nossa esfera terrestre, trazendo aos corações humanos o amor que é capaz de cobrir a multidão de pecados. Abençoa os nossos animaizinhos, à mercê da crueldade humana. Todos nós possamos sentir nesse instante, de onde nós estamos, a Tua presença infinita, a nos dizer que nunca nos abandonará. Muito obrigada, e é com esta prece que humildemente te pedimos permissão para darmos por encerrada a palestra pública do dia desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Continuem conosco. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo
Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Obrigada, amigos e amigas, por terem estado conosco nesta noite. Muito obrigada, que Deus nos abençoe sempre e até a próxima. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida.
ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela. Veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, um lume que conduz ao caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer, para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. A esperança de um cristão.